chegando ao fim da série de exposições no Sermão do Monte, que considera os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E nós tivemos como tema dessa série os princípios e valores do reino dos céus, que aqueles que se dizem de fato discípulos de Cristo Jesus devem ter como base, como reflexo da sua própria vida. Não apenas em palavras, mas em ações. Não apenas em dizer, mas em dar frutos para a glória de Deus. Não por méritos, mas por aquilo que Cristo fez pela vida de cada um dos seus. E nós vamos encerrar então hoje essa série, lendo o capítulo 7, dos versos 24 a 29. Mateus, capítulo 7, de 24 a 29. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Faça anotações. Deixe a tua Bíblia aberta para acompanhá-la no momento da exposição. Diz assim a palavra de Cristo, nosso Salvador. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele a ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez pedindo a misericórdia do Senhor para que compreendamos a sua palavra. Ó Deus soberano, auxilia-nos, ó Deus, com a tua misericórdia neste momento, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor requer de nós como servos, como cidadãos do reino dos céus. Ensina-nos, ó Deus, a necessidade de vivermos uma vida em obediência a Ti, totalmente contrário ao caminho deste mundo. Sabendo, ó Senhor, que no dia do julgamento, nós podemos ter a certeza que em Cristo, a nossa rocha, que nos leva a vivermos obedientes, estaremos alicerçados e viveremos contigo eternamente. Seremos transformados, glorificados juntamente com o Senhor. Ajuda-nos a aprender e descansar nesta verdade, mas também, Senhor, alerta-nos através dela, para que entendamos, ó Deus, que uma vida de desobediência tem consequências desastrosas, catastróficas. E no dia do julgamento, Senhor, o destino daqueles que vivem em desobediência será a perdição eterna. Tem compaixão, ensina-nos pelo Teu Espírito. Pregador, homem nenhum, por eloquência, por qualquer outro tipo de habilidade que tenha, pode apregoar verdadeiramente a palavra no coração de ninguém. Mas só o Teu Espírito. Portanto, auxilia-nos por Ele, em Cristo nosso Salvador. Amém. Queridos, há alguns anos, eu e minha esposa, nós morávamos numa pequena cidade no interior da Bahia chamada São João do Paraíso. É a nossa cidade de estimação. E próximo a São João do Paraíso, existe um grande rio bem extenso chamado de Rio Pardo. E às margens deste rio aí, nós temos uma pequena população num vilarejo este que é chamado de Ruinha. O lugar onde esses ribeirinhos moram, este lugar é chamado de Ruinha. E é interessante que ali, ano após ano, acontecia uma coisa. Quando vinham chuvas inesperadas, as pessoas não eram ligadas em fenômenos meteorológicos e saber quando ia chover, eles não tinham acesso a essas informações, mas sempre eles sabiam que ano após ano viriam chuvas horríveis que encheriam os rios
e assim as suas casas iriam ser colocadas à prova, se elas ficariam de pé com a enxurrada que viria ou não. Todos os anos acontecia a mesma coisa. E a grande questão aí, meus irmãos, estava simplesmente na resposta que era dada àquela situação. Pessoas entenderam o que acontecia ali ano após ano, quando via as fortes chuvas, quando o rio enchia e levava todas as coisas, quando a correnteza era bem forte, e construíram casas alicerçadas em um fundamento firme, sólido. Mas outros sempre se esqueciam e construíam as suas casas sem nenhum fundamento, sem nenhuma profundidade. E isso sempre foi determinante para a ruína daquelas casas. Ano após ano, casas eram levadas. E as coisas que estavam dentro da casa também. E todas as vezes que eu via isso acontecendo, porque a gente sempre passava pela ponte que ficava acima desse vilarejo e via o que estava acontecendo, me fazia lembrar acerca do grande dia do Senhor, que virá como uma tempestade, como uma enchente devastadora. E aqueles que entenderem isso e de fato guardarem no seu coração, vão saber que é necessário dar uma resposta correta a essa realidade. E são esses de fato que permanecerão firmes quando o dia do grande julgamento do Senhor vier. E isso não tem simplesmente, queridos, a ver com construir casas bem fundamentadas ou não, mas em obedecer ou não a palavra de Deus, em responder corretamente à verdade das Escrituras e viver por obediência a ela, sendo este o fundamento mais importante para que o homem possa alicerçar a sua vida, não apenas neste mundo, mas também na eternidade. Ao contrário disso, será só dor, sofrimento e devastação. E é justamente sobre isso que Jesus está ensinando nesse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, lembrem-se que na exposição do Sermão do Monte até aqui, Jesus ele sempre vai mostrar essa ideia de dois caminhos, de duas atitudes. Jesus ele mostra dois tipos de justiça. A justiça que é verdadeira e a justiça que é falsa. Dois tipos de tesouro. O tesouro que é acumulado no céu ou aquele que é acumulado na terra e que leva à perdição. Uma estrada larga que conduz à perdição eterna do homem e uma estrada estreita que leva à salvação. Hipocrisia ou simplicidade. Dois tipos de árvore. A árvore que produz bons frutos, essa continuará, mas a que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Este mundo ou o próximo, ambos amores sendo definidos pelas ações do coração, nossa vontade ou a vontade de Deus. Agora, neste texto, no final do Sermão do Monte, ele falará sobre dois fundamentos, que ilustram, na verdade, aquilo que apenas nós precisamos compreender no dia de hoje, mas também na nossa vida. De que só existe duas maneiras do homem responder a todo o ensinamento que o próprio Jesus deu, não apenas no Sermão do Monte, mas em toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. E que essas respostas não têm consequências apenas momentâneas, mas têm consequências eternas. E quais são? Quais são essas respostas? É sobre isso que meditaremos neste momento, através do seguinte tema que esse texto nos leva a entender, que são duas respostas fundamentais ao ensinamento de Cristo Jesus. Duas respostas fundamentais aos ensinamentos de Cristo Jesus e a sua palavra. Em primeiro lugar, nós vemos aqui dos versos 24 a 25, acerca da resposta correta, mediante aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz que, portanto, todo aquele que ouve essas suas palavras e as pratica, e faz, e coloca em vigor, é comparado a um homem prudente, ou a um homem sábio.
E de imediato, queridos, eu posso dizer a vocês que temos aqui uma riqueza teológica, cujos sentidos e significados não estão apenas neste texto, mas permeiam toda a Sagrada Escritura. São ensinamentos que estão ligados com os principais temas das Sagradas Escrituras. E por isso também, queridos, a minha insistência em sempre aprendermos e entendermos as Escrituras como um todo, e não apenas um texto particular, um contexto particular. Porque tal atitude de entendermos a Bíblia, de lermos, de amar, de buscar conhecer mais, clareará a nossa compreensão acerca dos demais textos das Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui Jesus falando do homem que ouve as suas palavras. No Antigo Testamento, existia um termo hebraico que era muito importante para o povo judeu. Era o termo hebraico Shema. Shema Israel, ouve Israel, que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Essa ideia da palavra, do termo hebraico, traz o sentido de ouvir e deixar descer para o coração para levar a uma prática. É interessante que na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, ela usa esse mesmo termo, correlato ao Shema do Antigo Testamento, para poder escrever esse texto aqui. Esse mesmo texto de Deuteronômio 6, nós temos uma ideia correlata que é o mesmo tipo ou espécie de palavra que estamos vendo também nas palavras de Cristo Jesus. É o mesmo termo grego. E também em Deuteronômio 6, nós vemos que estas palavras, o Senhor diz que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ou seja, é ouvir e deixar descer para o coração. Mas não apenas isso. Também em Deuteronômio 18, 15, nós temos ali uma profecia vindo por meio de Moisés que diz o seguinte: o Senhor seu Deus fará que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a eles vocês devem ouvir. Lá em Atos 3, 22, Pedro confirma que esse profeta que que Moisés estava falando, era o próprio Jesus Cristo. E aqueles que pertenciam a Jesus deveriam o quê? Ouvi-lo. E Jesus fala, o homem que ouve as minhas palavras. Assim, queridos, em todos os tempos, o povo de Deus é chamado a ouvir e praticar a sua palavra. Jesus, como Deus, fala sobre esses que ouvem e devem praticar as suas palavras. Vocês aprenderam na exposição até aqui que Jesus não veio simplesmente ensinar algo novo, mas levar os seus discípulos à verdade do significado real da lei e dos profetas, cujo ele mesmo era o centro. E a pergunta que fica é: você que se diz crente, você tem ouvido a palavra do Senhor e obedecido? Você, como aquele que professa ser um servo de Cristo, um discípulo de Cristo Jesus, você apenas ouve a palavra como um conhecimento para você, você ouve a palavra por um ouvido e deixa escapar pelo outro, ou a palavra de Deus tem feito morada no teu coração e levado você a ter atitudes coerentes com essas palavras? Ah, meus irmãos, conforme vimos até aqui, o reino dos céus exige obediência que transforma o nosso caráter. O reino dos céus afeta a nossa influência onde nós estamos. O reino de Deus exige a amostra de uma retidão prática. Toca a nossa vida devocional e nos leva a viver para a glória de Deus. Altera radicalmente as nossas ambições, transforma os nossos relacionamentos e nos marca como servos sinceros do reino. Essas verdades só ficam evidentes quando nós de fato ouvimos e obedecemos. É interessante hoje que, principalmente no nosso meio reformado, nós temos a mania de achar que a única obrigação de fato que devemos ter no dia de domingo é de ouvir bons pregadores. Queremos ouvir bons pregadores. Homens que dominam as Sagradas Escrituras, que têm uma pregação fiel, isso é bom. Você deve buscar mesmo pregadores que buscam expor a verdade do texto, que buscam a centralidade de Cristo. Mas nós não precisamos só de bons pregadores, nós precisamos também de bons ouvintes. E esse é o problema da igreja moderna. Quer ouvir boas pregações apenas para trazer um agrado ao ouvido, apenas para poder trazer essa espécie de aproximação com verdades que a gente professa.
mas devemos também ser bons ouvintes, ouvir a palavra de Cristo sendo exposta e deixar descer para o coração. E os que ouvem e praticam são comparados a um homem sábio, prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. No Antigo Testamento também os padrões de um homem sábio são citados diversas vezes. Provérbios e Eclesiastes que o diga. Sábio, então, era aquele que temia o Senhor e guardava os seus mandamentos. Era alguém que tinha a vida de Deus em sua própria vida. Esse era o verdadeiro sábio diante do Senhor. O sábio alicerçava a sua vida na lei de Deus, na vontade de Deus, assim como um homem que constrói a sua casa sobre um bom fundamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E o homem alicerçado na lei do Senhor, nesse fundamento, jamais seria abalado. Mas ao falar de fundamento aqui, Jesus utiliza algo claro e familiar para os que estavam ouvindo, a fim de ilustrar o seu ensinamento. A maioria das casas no território de Israel eram construídas em lugares ressecados ou cheios de ravinas. O que é isso? Eram fendas formadas no chão em detrimento do escoamento de água. Muitas vezes essas casas ficavam próximas de um leito de riacho que provavelmente jorraria com um dilúvio rápido após uma chuva repentina, como era nas torrentes do Neguebe. E é por isso que Jesus ele vai falar sobre essa necessidade de um bom fundamento para construir uma casa, uma vida, porque as pessoas naquele tempo estavam compreendendo claro o que Jesus estava falando. E por que dessa necessidade? Porque sempre as catástrofes aconteciam. Vejam novamente o verso de número 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Na mentalidade judaica antiga, escritos judaicos antigos, as tempestades eram símbolos de julgamento vindo da parte de Deus. Ezequiel 13:10 diz isso. Especialmente uma referência ao juízo escatológico de Deus, o seu juízo final. Mas no texto grego aqui existe a ideia de descer, de vir sobre, de prostrar contra. E todas as vezes que você vê essas expressões vindas da parte de Deus de descer, como foi na Torre de Babel, o Senhor desceu, foi para haver julgamento. Então a ideia aqui que Jesus está ilustrando é a ideia de julgamento. Portanto, aquele que é obediente ao Senhor estará salvo no dia do julgamento. Por quê? Porque está alicerçado numa verdade. Mas uma outra coisa que fica claro nas Sagradas Escrituras é que essa rocha e esse alicerce é uma pessoa. A rocha e o alicerce que o homem deve construir a sua vida é uma pessoa. Isaías prometeu, lá atrás, antes de Jesus, que o Senhor Deus lançaria um fundamento sobre Sião. Uma pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que nela crê não será jamais confundido ou abalado. Paulo vai mostrar quem era essa pedra em Romanos capítulo 9. No Salmo 118, 22, nós temos as seguintes palavras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. No Evangelho de Lucas, o apóstolo Pedro também fala quem era essa pedra angular. Em Mateus 16, 18, o Senhor diz: eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ao contrário do que muitos dizem, a interpretação errônea desse texto, onde mostram que Pedro era a pedra que o Senhor edificaria a igreja, e assim então as suas ramificações, o texto na verdade mostra que Pedro confessa que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala, então, eu sei que você é Pedro. E sobre essa edificação, essa pedra do Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Portanto, queridos, também como disse Pedro, Jesus, ele é a pedra que vive. E a pedra viva que é a igreja é consolidada em cima dessa rocha.
Então aqui nós temos essa ideia muito clara: sábio é o homem que constrói a sua vida em Jesus Cristo, porque Ele é a rocha. É Jesus que é a rocha, por meio da qual, pela obediência da fé, nós vivemos os seus princípios, e Ele, como nosso Salvador, nos une a essa união inquebrável. Que no dia do julgamento ou qualquer outra coisa que aconteça, não pode ser desfeita, desarraigada, quebrada, porque a nossa vida estará construída sobre Cristo Jesus. Aqueles que constroem a sua vida sobre Cristo, em obediência às suas palavras, estão determinados a manter a sua palavra, confiar no seu sangue, na sua misericórdia redentora. São obedientes. E essa obediência não é algo meritório, que vem do próprio homem, mas é aquela que se curva ao senhorio de Jesus em tudo e sem reservas. E por que que isso é possível? Por que que nós podemos ser obedientes agora à lei de Deus e ter Cristo como a nossa rocha? Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5. Ele foi obediente ao Senhor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como dizem outros textos nas Sagradas Escrituras, e é por meio dele que agora nós podemos ser obedientes também. Nós podemos amar e obedecer e viver pela lei de Deus. E aqui, queridos, que nos afastamos do que o mundo pensa, e muitos equivocados dentro da igreja pensam também. Não basta apenas ouvir o chamado de Jesus, ou mesmo responder com a enxurrada temporária de boas ações. Em vez disso, devemos construir uma base sólida que combine um compromisso autêntico com obediência perseverante ao nosso Senhor. Quem é o homem sábio? É o homem que obedece às palavras de Cristo Jesus. Quem é a mulher sábia? É a mulher que obedece às palavras de Cristo Jesus. Quem é a criança sábia? É a criança que obedece a Cristo Jesus. E os que vivem assim, refletem isso, no dia do Senhor, não serão envergonhados, mas viverão para sempre. É isso que Jesus está falando. A primeira resposta fundamental aos ensinamentos de Cristo é a resposta correta. E qual é ela? Obediência. Obediência total. Mas há também uma outra resposta fundamental, mas que não é muito boa. Falando de fundamento e fundamental, essa resposta agora aqui é fundamental para que o homem perca a sua própria vida. Para que o homem possa ter uma vida eterna diante de Deus. Longe, sendo condenado à perdição eterna. É fundamental, mas para a perdição, que é a resposta equivocada que nós vemos nos versos de 26 a 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Se na última mensagem vimos que Jesus se refere àqueles que falam sobre ele, mas não os conhece, como os falsos profetas e os seus seguidores, agora eles falam daqueles que ouvem os seus ensinamentos e não obedecem. O insensato, o tolo, é comparado a um homem que não entendeu em qual terreno estava. Decidiu construir a sua casa sobre areia, sem fundamento. Agora observem que nessa história que Jesus está contando, nessa ilustração, os dois homens tinham muito em comum. Ambos tinham o desejo de construir uma casa. Ambos construíram casas. E todas as duas aparentemente estavam boas. Estavam alicerçadas. Mas quando veio o julgamento, a tempestade, tudo ficou muito claro. A base sólida permaneceu, mas o outro não. E a sua queda foi grande. A sua ruína foi grande. Esse, queridos, representa, de maneira geral, aqueles que até mesmo parecem com justo. Construíram a sua casa com justiça, mas a sua vida está alicerçada em tudo, menos em Cristo Jesus.
essa não é inicialmente uma palavra àqueles que estão no mundo. É um equívoco. Não, Jesus deve estar falando aí para aqueles que são ímpios, considerados, são ímpios, que estão claramente declarados contra o reino de Deus. Não, querido. Jesus está falando para aqueles que estavam no meio dos seus discípulos. Para aqueles que aparentavam ser discípulos, mas não eram. Diferente daqueles que são obedientes a Jesus e evidenciam a fé verdadeira, conforme Tiago 2, estão alicerçados, na verdade, na desobediência, em seus meros interesses pessoais, na concupiscência do próprio coração, na falsidade, na hipocrisia, na arrogância, no egoísmo, no ódio. Também nas coisas materiais. Pessoas que utilizam este mundo caído e seu sistema como o céu pessoal. Mas mesmo que pareçam estar bem, uma falsa profissão de fé durará simplesmente até que o julgamento venha. Essas então mostrarão que receberam a semente da palavra de Deus em um coração superficial, conforme a parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 13. São pessoas religiosas que ouviram e responderam até certo ponto. Mas como disse Arthur Pink, um dos meus teólogos preferidos, esses trazem seus corpos para a casa de oração, mas não suas almas. Adoram com suas bocas, mas não em espírito e em verdade. São adeptos da imensão e da comunhão matinal, mas não se preocupam em manter o seu coração com diligência na presença de Deus. Eles se gabam da sua ortodoxia, mas desconsideram os preceitos de Cristo Jesus. Contribuem financeiramente para a igreja, mas não hesitam em deturpar seus bens, enganar seus clientes, persuadindo-os negócios que não são lícitos, dizendo assim: igreja, igreja, negócios à parte. Eles têm mais consideração pelas leis dos homens, do que pela lei de Deus, e não há temor neles. Em certo sentido, algumas pessoas dessas tolas se aproximam de Cristo por causa da atração do perdão. Muitos vêm para a igreja, independente do tempo que passem, simplesmente buscando perdão para a aflição do coração, porque reconheceu em determinado momento que estava vivendo uma vida errada, mas isso apenas de maneira superficial. Outros sentem aquele primeiro impulso, vislumbre de servir a Deus de alguma maneira, de enxergar esse amor do Senhor, essa imensidão de maravilhas, que pode ter alguma integridade na sua vida, que pode ter as suas vergonhas em algum estágio da sua vida dentro da igreja sendo deixada de lado, mas é somente isso. Outros olham para o ensino de Jesus, vendo relações importantes para a questão da sociedade, raciais, justiça, integridade, mas muitos reduzem a vida com Deus a preocupações temporais desta vida aqui. E tudo isso não será suficiente. Só obedece naquilo que convém muitas vezes. Eu vou obedecer aqui até certo ponto. Eu acho que eu devo deixar certos pecados, mas outros não. Eu acho que eu olhar para uma pessoa com olhos impuros, eu não devo. Mas aquela pessoa que me fez mal na igreja há 3, 4 anos, eu vou continuar com rancor no coração contra ela sim. Aquele irmão que eu tenho desavenças, eu chego lá, vou sorrir para ele, mas mesmo o coração estando pesado contra, deixa isso para lá. Eu vou obedecer naquilo que eu acho, mas não toda a palavra de Deus. Eu obedeço uma parte, mas esqueço da outra. Quantos não estão vivendo assim dentro da igreja e passa ano após ano permanecendo na desobediência e ainda tem a coragem de dizer assim: nós somos salvos pela graça. Que maravilha, né? Eu posso viver do meu jeito, mas sou salvo pela graça, sou salvo pela graça. Só que Paulo diz lá em Romanos: não use a graça por ocasião de libertinagem ou de pecado. Mas muitos usam dessa maneira. E às vezes não é nem necessário esperar, queridos, o julgamento dos últimos dias. Não é necessário apenas esperar o que é punitivo, mas corretivo. Às vezes certas situações da vida já mostram um coração rebelde, traz à tona. Eu me lembro que
Meus avós, quando tinham uma pequena rocinha no entrocamento de uma outra cidade chamada Santa Maria Eterna, até chegar lá era 1,5 km de estrada. A gente chegava na pista, na BR-101, descia do ônibus e pegava a estrada a pé. Quando passava muito tempo sem chover, aquela poeirona ficava ali e cobria toda a estrada. Você não via quase pedra nenhuma, mas quando vinha chuva, que pegava mesmo, aquela poeira era lavada. E ali se revelavam vários cristais que tinham naquela terra. Era muito interessante. Você ia, só via terra. Chovia, você voltava, vinha vários cristais no chão. Por quê? Porque a chuva revelou o que de fato havia naquele solo. E muitas vezes as adversidades da vida tiram a superficialidade da hipocrisia e mostram o que tem na estrada do coração. E esses, diante de Deus, serão condenados e julgados, sim, no último dia também. Mostram que são rebeldes agora, em qualquer pequena aflição, em qualquer dificuldade. Vou abandonar a Deus, vou abandonar a igreja. Está muito pesado para mim. Mas também verão o julgamento de Deus no último dia. Ah, queridos, esses não foram criados para a boa obra. E a perspectiva da rejeição divina se encaixa através de todo o Sermão do Monte. Jesus ele vai dizer que aqueles que se recusam de coração a fazer a vontade do Pai perderão a recompensa celestial. Passarão por severo julgamento, sem misericórdia. Capítulo 6, verso 15, capítulo 7, 1 e 2. O Senhor descreve o desobediente como caminhando nessa estrada de perdição. E durante também todo o evangelho de Mateus fala sobre o inferno de fogo e que ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe quem foi que mais falou sobre o inferno na Bíblia? Jesus. E ainda tem crente que diz ser servo de Jesus e duvida do inferno. Mas Jesus foi quem mais falou sobre punição. Portanto, o que é que nós vemos aqui também? Não há nenhum universalismo consolador no Sermão da Montanha. Você vê hoje em dia, todos serão salvos. Venha como está, permaneça como está. Jesus é amor. Ninguém vai se perder. O mínimo que pode acontecer é todo mundo ser aniquilado quando todos morrerem e o final de todas as coisas chegarem. As pessoas querem tirar essa verdade do julgamento de Deus até no meio do povo de Deus. Mas a verdade é, não existe universalismo consolador. Nem aniquilacionismo, nem a salvação de todo mundo. Sim, haverá perdição, não haverá salvação para todos. Jesus não concorda com essa ideia que muitos acreditam. Essa ideia, o que importa é no que você acredita, que você seja sincero de coração. Uma cantora, infelizmente muito conhecida no nosso país, chamada Anitta. Ela fez um stories reclamando do que havia acontecido com ela. Para quem não sabe, a Anitta ela fez um clipe exaltando algumas questões satânicas, inclusive que ela mesma estava grávida do próprio Satanás. Um clipe lançado há pouco tempo. E por causa disso ela perdeu 200 mil seguidores. E ela fez um vídeo indignada dizendo que como é que pode as pessoas em pleno século XXI serem tão preconceituosas assim, porque ela segue uma determinada religião, porque ela é macumbeira, umbandista, acredita nisso, porque ela serve a isso, mas que ela não acredita no que essas pessoas más acreditam, que no final dos tempos haverá um chicote, que Deus vai punir todo mundo, não, que ela mesma não apenas segue essa religião, mas segue vários caminhos. Ela reza, ela ora, ela vai à igreja, ela faz meditação por causa do budismo, ela acredita no espiritismo, em tudo que existe, porque ela crê que o que importa é a sinceridade do coração para seguir determinados caminhos, e no final das contas todo mundo estará bem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus não permite que todos subam ao monte de Deus pelo caminho das suas próprias escolhas. O reino de Deus não se encaixa nesse pluralismo superficial. Quase não sai. Pluralismo superficial. Em vez disso, queridos, só existem duas maneiras de construir. Só existem dois caminhos. Só existem duas ações. E aí deve ficar claro. Não adianta
construir a vida sobre religião e filosofia mundana longe de Cristo é ruína. O que resta é construir uma vida sobre Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ao contrário disso, é o que está aí no verso 23 do capítulo 7. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, aqueles que praticam o mal. E é esta verdade que você deve pregar a toda criatura. É esta verdade que você tem que sair aqui em Cosmópolis falando para as pessoas. Só existem dois caminhos, só existem duas respostas. Ou ouve e obedece, ou não. Não tem para onde correr. As pessoas precisam refletir num tipo de vida que elas estão levando, mas você pode dizer, pastor, essa palavra é demais. Ela pode ser dura às pessoas, ela pode ofender as pessoas, que fiquem ofendidos. As pessoas passam a vida ofendendo a santidade de Deus. Deixe que suas vidas e consciências sejam ofendidas em um breve momento. Pelo menos em um breve momento. Então veremos o resultado. A semente que caiu em uma boa terra, ou a semente que não aprofundou-se numa boa terra, que ficou pelo meio do caminho, que foi sufocada, que foi roubada, não cresceu, não floresceu. Esse é o teste para cada coração. O mundo precisa saber que a resposta equivocada, desobediente a Cristo é fundamental sim, mas para a ruína do homem. Ah, queridos, que maneira difícil de terminar um sermão, né? Jesus seria deixado de lado por muitas pessoas hoje que não aceitam a verdade. Mas é assim que ele termina o sermão. Se não obedecer, a ruína será imensa. Porém, existe uma outra coisa aqui, que olhando a maioria dos sermões deste texto, os pregadores negligenciam, mas é talvez o ponto mais importante aqui, que está dos versos 28 a 29, que é a autoridade daquele que está ensinando. Verso 28 e 29 diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus terminou essas palavras, Mateus usou essa mesma frase aqui para fechar várias das principais seções do Evangelho de Mateus, que compunha alguns discursos de Cristo Jesus e formavam o esboço do livro. Então essa aqui é uma frase importante. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, e é dito que as pessoas ficaram maravilhadas, o termo grego é de espanto, é de estarem atônitos, até mesmo de perder a compostura. E o motivo fica evidente, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não como os escribas que se diziam conhecedores da lei. Em João 7, no Evangelho de João, no capítulo 7, é possível ver que na ocasião de uma das festas dos tabernáculos, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. E os judeus, quando ouviram Jesus, se maravilhavam dizendo como que esse homem, que até certo ponto parece ser letrado, conhecedor da verdade, e não chegou a estudar. Não chegou a estudar como um mestre da lei. E Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. E nessa mesma ocasião da festa, os fariseus mandaram guardas para prender Jesus. E os guardas rodaram a festa, viram Jesus falando, voltaram à presença dos fariseus e dos sacerdotes, e eles lhes perguntaram: por que não trouxeram esse Jesus? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Queridos, os ensinamentos de Jesus eram diferentes dos escribas, porque ele não baseou a sua autoridade em professores anteriores, em Hilel, em qualquer outro rabino mestre, mas ele baseou a sua autoridade na própria escritura, na sua própria palavra em si mesmo. Ele não apenas ensinava diferente, ele era a diferença nessa história. E esse aspecto da autoridade de Jesus é uma característica do Sermão do Monte e de todo o Evangelho. Aqui Jesus reivindicou o seu lugar como o Messias prometido.
como aquele que substituiria Moisés como legislador, como um profeta semelhante a Moisés, que traria a palavra da verdade, como Salvador, como sábio, como perfeito, como santo, como misericordioso e juiz escatológico. E é por isso que somente as suas palavras devem ser ouvidas. Somente por isso. Só isso tudo, né? Você não deve ouvir o pastor, o que ele quer dizer. Você não deve ouvir o fulano de tal, que se diz ser pastor, ou qualquer outra autoridade que usurpa erroneamente em nome de Deus. O caminho é esse. A vida cristã é essa. Se resume a coisas superficiais, a dinheiro, a poder, a riqueza, a fama, qualquer coisa. Você não deve ouvir essas pessoas. Você deve ouvir o pastor supremo, que é Cristo Jesus. Quer ouvir Jesus? Leia a Bíblia. Leia os evangelhos. Medite na palavra do Senhor. Aqui está a palavra de Cristo Jesus. Portanto, queridos, para encerrarmos, é necessário fazermos esta pergunta: quem somos nós nessa história? Sábios ou tolos? Onde a nossa vida está construída? Em Cristo ou em nada? No alicerce verdadeiro ou na areia? Em quem? Apesar desse momento de reflexão que é oportuno para nós, lembre-se, só tem um caminho para nós: obediência. Ao contrário disso, é perdição. As bases das estruturas espirituais que perdurarão no mundo vindouro são estabelecidas agora, na era atual. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa vida? É isso que vai ecoar pela eternidade. Diferente das pessoas que moravam e moram na ruinha, ao lado do Rio Pardo, você sabe, você tem noção que essa enxurrada que vem vai ser devastadora. Para eles, nem sempre. Às vezes o nível do rio subia, ficava mais baixo, mesmo com tempestade. Só que, em algum momento, a devastação era certa. E a Bíblia fala que Jesus voltará. E quando voltar, veremos quem alicerçou sua vida em Cristo e quem não alicerçou a sua vida em Cristo. Palavras duras, mas necessárias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só nos resta crer e observar. O fiel, ele obedece ao que Cristo mandar. É isso que nos distingue. E é isso que nós vamos cantar neste momento. A verdade que pregamos